A gente está fazendo atendimento fraterno, tá? Hoje a gente não está tendo atendimento fraterno, porque a Dirce, que faz o atendimento fraterno às 5h30, aos sábados, ela está resfriada, então é só resfriado mesmo, mas ela achou melhor não vir diante dessa situação, e realmente é melhor que ela se recupere e também que ela se resguarde as outras pessoas, mas o atendimento está acontecendo. Vem, pega a senhazinha, fala com ela, né? É preciso ainda, e vocês sabem, que vocês acredito que tenham seguido esse caminho, se inscrever para a palestra. A gente voltou com esses cuidados para evitar da gente estar com um público acima daquilo que é o seguro para a situação atual. Né? Então, é bom se inscrever lá no canal para vir. Né? A gente sempre pede a vocês, aqueles que puderem, nos ajudar com um alimento não perecível, porque a gente sabe que ficou difícil para todo mundo, mas tem gente que ainda está com uma dificuldade maior do que a que a gente tem no normal. Às vezes falta o básico para comer. Então, a casa continua assistindo aquelas comunidades que assistia, e aí a gente precisa dessa ajuda, desses gêneros não perecíveis, para que a gente possa montar a cesta para ajudar esses irmãos. Tá? A gente também pede uma ajuda a vocês, que a gente ficou fechado mais de um ano, mas as contas continuaram chegando. Né? Então, nós médiuns ajudamos na medida do nosso possível, mas muitos de nós também estão com problemas, ficaram desempregados, nem todo mundo está podendo dar a contribuição que dava, ou não está podendo dar nenhuma. Então, a gente pede àqueles que puderem nos ajudar. A nossa chave Pix é uniãoespíritaramatiz@gmail.com, ou então também tem a opção do QR Code lá quando assiste online, né? Então, e também tem o aplicativo PicPay. Então, quem puder nos ajudar, essas informações todinhas estão lá no site da casa, tem na descrição dos vídeos da casa, ajudam a gente a nos mantermos abertos, né? Porque a gente paga aluguel, paga água, paga luz, então a gente precisa realmente dessa ajuda. Na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, vão abrir as inscrições para a turma do curso online do Culto do Evangelho no Lar. Tá? Por enquanto, ainda vai ser online. Tá? O curso ocorrerá ainda virtual, né? No primeiro domingo de fevereiro, às 15 horas. Então, no primeiro domingo de fevereiro, a gente já sabe que a gente tem, quem ainda não fez ou já fez há muito tempo e quer dar uma relembrada, uma reciclada de como faz o culto do Evangelho, dá uma entradinha lá no nosso site, vai lá, se inscreve para o curso, para fazer o curso no primeiro domingo de fevereiro, às 15 horas, ainda de forma remota. Tá? Sim, outra coisa também que a gente tem de forma remota, a gente ainda não está fazendo os tratamentos normais da casa, mas a gente tem a irradiação à distância. Então, lá no site da casa também tem um formuláriozinho que a gente preenche e pode, através do preenchimento daquele formuláriozinho, ter o nomezinho colocado aqui na irradiação. Tá? Então, precisando de tratamento, a gente tem essa modalidade do tratamento à distância, porque, na verdade, a gente tem essa necessidade do físico, mas a espiritualidade, ela trabalha o tempo todo, ininterruptamente, né, sem separar em ismo, né? Não é espiritismo, catolicismo, evangelismo, eles trabalham sem fronteira e o tempo todo. Tá? Então, a gente tem essa necessidade do concreto, mas a gente nunca está sozinho, nunca está desamparado. Tá bom? Então, a gente agora vai fazer a nossa prece. Esqueci de procurar meu mantra aqui. Deixa eu achar. Nem sei onde ele está. Não achei. Onde encontro? Rodrigo, me ajude. Mantra. Primavera, mantra. Ah, esse é outro? Então vamos botar uma outra. Hã? Deixa eu ver. Essa sala de espera. Vamos lá.
tá com um negocinho também, né? Vai sem mantra mesmo, André. Porque tá com... Tem que tirar aqui. Meditação. Vamos ver. Era o que tava. Vamos fechar nossos olhos. Deus, Senhor da vida, Jesus, bom irmão, querido mestre e amigo, doce mãe Maria, querido irmão Ramatiz e demais trabalhadores da luz, incansáveis e anônimos, que trabalham a serviço do bem e da paz, incansavelmente, em nome de Deus e de Jesus. A todos vós, mas principalmente a Ti, Pai, e a Jesus, elevamos neste momento o pensamento em agradecimento pelas nossas vidas, por podermos ter nos deslocado das nossas residências e chegarmos a esta casa, nesse final de tarde, início de noite, de um dia maravilhoso, de um dia lindo que Tu proporcionastes a cada um de nós e nos permitistes aqui chegar para juntos podermos estudar um pouquinho das Tuas verdades e, mais conhecedores delas, podermos construir gradativamente, cada um no seu tempo, o entendimento que há de nos ajudar um dia a retornarmos a Ti, já não mais simples e ignorantes como criastes cada um de nós, mas como espíritos livres, vencedores, que conseguiram desenvolver com muito suor, muito esforço, dedicação, resiliência, as asas da sabedoria e das virtudes. Pedimos a Ti que nos auxilie nesse processo de conhecimento, para que nos mantenhamos atentos, com as nossas mentes, as nossas almas, os nossos espíritos disponíveis ao aprendizado, para que possamos ouvir e captar aquilo que já tivermos condições de aprender. E possamos, portadores desse conhecimento, pouco a pouco, irmos aplicando na nossa vida diária, nos tornando pessoas melhores, agindo com mais assertividade, com mais sabedoria, com mais paciência, com mais compreensão e entendimento da oportunidade que estar encarnado na Terra nesse momento representa para cada um de nós. Fique ao nosso lado, nos oriente, nos auxilie, nos ampare. Que a Tua luz e o Teu amor
nos conduza. Que aqui aconteça somente aquilo que estiver de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Nosso tema da palestra hoje. Vou abrir aqui para vocês poderem ver a nossa palestra. Cadê ela? Sumiu. Aqui. Nosso tema hoje nós estamos na palestra de número 17. O tema da nossa palestra hoje são os pobres de espírito. Cultura material e espiritual, sectarismo, orgulho e vaidade. Essa expressão pobre de espírito, ela é muito usada popularmente, né? É muito comum a gente ouvir e às vezes até mesmo usar diante de algumas situações, de alguns comportamentos que para nós são errôneos, não que necessariamente estejam realmente errados, mas dentro da nossa forma de ver, de repente aquele comportamento de algum irmão, né? Até nosso mesmo, às vezes, né? Quando a gente tem aquela autocrítica, a gente fala, nossa, que pobreza de espírito, né? Nossa, fulano é tão pobre de espírito, olha a maneira de pensar, olha a maneira de falar, olha a maneira de agir, nossa, que pobreza de espírito. A gente usa muito essa expressão, ouve muito outros irmãos usando essa expressão. E ela ficou popularmente conhecida quase como um xingamento, né? Ela tem sempre um tom pejorativo quando ela é usada por nós e por muitos. Mas será que ela realmente tem esse significado pejorativo? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E aí eu começo com um textinho que fala exatamente sobre isso. Muita gente usa a expressão pobres de espírito a partir de uma interpretação pessoal e seletiva, segundo suas informações, convicções, preconceitos e milindres. E assim, né? Qualquer coisa que nos desagrade, né? Ou por preconceito, ou por puro milindre, né? Ou porque a gente tem uma outra informação, muitas das vezes a gente classifica a conduta do outro como pobreza espiritual. E, normalmente, a gente faz isso, né, quando a gente está diante de pessoas brutas, né, sem imaginação, que praticam o mal sem pensar nas consequências que isso causa a outras pessoas. Também é comum, né, a gente dizer assim, fulano é um pobre de espírito, quando se trata de uma pessoa que a gente, na nossa concepção, é uma pessoa fraca, uma pessoa insensível, né, alguém que tem um entendimento limitado, né, sem criatividade. Para vocês verem, isso ficou tão incutido no nosso linguajar que existe uma definição no dicionário Aurélio para essa expressão. Lá no dicionário Aurélio, pobre de espírito está assim, pobre de espírito, pessoa simplória, ingênua, parva, né? Parva é aquela pessoa meio abelolada, né? Tola. Então, olha só, o dicionário Aurélio pegou essa expressão, que se tornou uma expressão popular, para designar alguém que se acha um tolo. Mas será que essa expressão, pobre de espírito, ela realmente se refere a uma pessoa assim? O que a gente deve entender por pobre de espírito? Será que o pobre de espírito é realmente aquela pessoa ignorante? E o ignorante aqui, né, tá o irmão ali com aquele jeito de bravo, né? É o ignorante em vários sentidos. É no sentido da grossura mesmo, aquela pessoa rude, né? Mas também que não conhece. Até porque a pessoa, às vezes, é rude porque falta a ela o conhecimento, né,
de um certo refinamento na maneira de tratar o outro, na maneira de falar. Às vezes é uma pessoa até que teve pouca instrução mesmo, catedrática, diríamos assim, aí por isso, às vezes, ela tem um jeito meio rude de ser, não é nem uma má pessoa, mas tem um jeito meio rude, assusta um pouco as pessoas. Né? Será que pobre de espírito quer dizer que essa pessoa é assim, é ignorante, ou das verdades materiais, né, dos conhecimentos materiais, ou das etiquetas no trato com o outro? Será que isso, que pobre de espírito quer dizer isso? Será que pobre de espírito a gente pode entender como pobre de espírito o ateu? O texto continua dizendo assim: há ainda os que julgam ser pobres de espírito, os que orientam sua formação por ensinamentos contidos nas doutrinas religiosas, afirmando que a crença em Deus é coisa de gente ignorante. Muitos de vocês sabem que eu sou professora de geografia. É muito comum, no meio da minha disciplina, no meio do pessoal de história, de ciências, de matemática, o pessoal ser ateu. É muito comum. E muitas das pessoas que são ateias, não são todas não, muitas das pessoas que são ateias, elas são fanáticas. É ateu fanático. Né? Ele é ateu até a medula, e aí quando ele sabe que você não comunga da mesma ideia que ele, a primeira frase que ele diz para você é: me admira você, uma pessoa formada em tal, um senso crítico, acreditar nessas coisas de gente ignorante. Eles pensam isso. Deus não existe. Eu tenho um colega de disciplina, ateu, um tempo desse atrás, ele botou um post no Facebook e relatava uma tragédia acontecida com uma criança, e ele colocava assim: cadê o teu Deus que não viu isso? Que deixou isso acontecer? Então, as pessoas que têm um conhecimento científico a mais, muitas das vezes elas julgam que você, que mesmo tendo aquele conhecimento, tem a crença no espiritual, e aí o espiritual não é espiritismo, né, nas coisas do espírito, que você é um pobre de espírito, um ignorante, que mesmo estudando, acredita em balela. Tem ainda os irmãos, né, que pensam que todo aquele que não tem como ele tudo que a cultura material pode oferecer, tudo que o dinheiro pode oferecer, também é um pobre de espírito. Como o texto descreve aqui, é assim: alguns indivíduos, por fazerem parte da elite intelectual... Não, esse não. Aqui. Existem pessoas também que interpretam essas palavras no sentido da pobreza material. E por terem alcançado o alto da escala social, conseguindo poder e riqueza, passam a relacionar os pobres de espíritos àquela parcela da população que não conseguiu ascender socialmente e, por isso, não merecem um tratamento social mais igualitário, por viverem num espírito de pobreza. Então, qualquer pessoa que não tenha o mesmo status material que ela, a mesma cultura material que ela, a mesma condição social que ela, é pobre de espírito. Não merece nem pisar no mesmo chão que ela pisa, porque é alguém que para ela nem existe. E quando ela é obrigada a encarar que aquele irmão existe, ela acha que ele não merece nem respirar o mesmo ar que ela respira, porque ele está inferior a ela socialmente. Então, ela acha que dali, daquela pessoa, nada de bom pode vir. Que nela só predomina a pobreza espiritual. Porque ele associa pobreza espiritual à ausência de riqueza material. Como ele só pensa em riqueza material, o mundo dele se resume àquilo que o dinheiro pode comprar, ele não considera alguém que não tenha a mesma condição financeira que ele como alguém a se levar em consideração.
ainda, né, podemos dizer que alguns consideram que o pobre de espírito é o fanático, né? Como o texto diz aqui, muitos religiosos, convictos da sua salvação, acreditam que se encaixam como uma luva nessa passagem apenas por executarem humildemente os ritos, observarem os dogmas ou acertarem as crenças de sua escola religiosa, colocando aqueles que não compartilham de suas ideias como espiritualmente inferiores e automaticamente excluídos do reino de Deus. É muito comum, quando alguém conhece bastante da doutrina que professa, seja ela qual for, ela achar que a sua verdade é única, né? Ela só pensa dentro da caixinha dela. Se ela é um espírita que tem muito conhecimento da doutrina, e veja bem, gente, conhecer, saber não é ser, tá? Às vezes a gente sabe muito da doutrina que a gente professa, é do espiritismo, é do catolicismo, é do protestantismo, do budismo, mas a gente só sabe. A gente muitas das vezes não é nada daquilo que a gente sabe, que a gente prega, tá? Então, muitas pessoas que só pensam dentro da caixinha delas, eu disse antes da palestra começar que a gente se separa em ismo. A espiritualidade não tem fronteira. Eles não se dividem. O próprio Chico Xavier disse isso uma vez ao Gerson Simões Monteiro. Eu li um texto do Gerson Simões Monteiro há uns anos atrás, em que ele dizia que eles, durante um tempo, ele e mais um grupo de pessoas, entre eles uma irmã, faziam parte de um grupo de estudo, de um grupo de caridade, e trabalhavam muito em prol da doutrina. E aí depois esse grupo, por algum motivo, por circunstância da vida, se desfez, cada um foi para o seu lado, e anos mais tarde o Gerson toma ciência que essa irmã, que era muito ativa nesse grupo, ela tinha virado protestante. Era da igreja batista, se não me engano. E aí ele vai conversar com o Chico e fala, poxa, Chico, soube que a fulana agora é da religião X. Aí o Chico, com aquele jeitão dele, né, deu aquele risinho. Gerson, meu irmão, só vai receber o bônus hora em guichê diferente. E é isso. A espiritualidade está preocupada se você está no credo X, Y, Z ou K. Está preocupado se você está trabalhando em prol do outro, se você está melhor, né? Está se fazendo melhor. Isso aí é que vale para eles. Aonde você está, que credo que você está professando, isso não vem ao caso. Só que alguns de nós, nos achando donos da verdade, achando que a nossa verdade é a melhor, né? Só a nossa religião conduz à salvação espiritual, e aqui não vai crítica à religião de ninguém, é uma crítica à maneira de muitos de nós religiosos, dos múltiplos credos que tem por aí, pensarmos e acharmos que, por estarmos portadores de um determinado conhecimento, estarmos professando um determinado credo, que nós estamos muito bem, enquanto o outro que não professa nenhum, ou que professa um outro credo qualquer, aquele ali está perdido. Então, muita gente, ao ver esse tipo de conduta, acha que aqueles que assim, que agem assim, que assim o fazem, são pobres de espírito. Também, muitas das vezes, né, quando a gente vê alguém muito vaidoso, e a vaidade ela não é só na questão da aparência, não. Muitas das vezes a vaidade do conhecimento, né? Muitas pessoas, às vezes, elas adquirem um conhecimento material ou espiritual, não para se tornar melhores, mas para que ela use aquele conhecimento para ela tentar se colocar superior aos outros. Usar aquele conhecimento, às vezes, até para humilhar alguém. Então, muitos de nós, quando vemos alguém muito orgulhoso de quem é, do que faz, né? Muito vaidoso de quem é, do que sabe, falamos assim, nossa, como é pobre de espírito fulano, né? Como é pobre de espírito a fulana. Ou até mesmo muito só preocupado com a aparência, né? Com a vaidade pessoal, e aqui não vai nenhuma crítica em quem gosta de se cuidar, desde que isso não extrapole a normalidade, né? Aquilo não seja dono de você, não tome conta de você.
Não tem nenhum problema em você se cuidar, a gente tem que cuidar mesmo. O corpo é um empréstimo, né? Deus faz um empréstimo a gente do corpo, a gente tem que cuidar dele da melhor forma que a gente puder, sem exagero, né? E aí o textinho ainda nos fala que, assim, alguns indivíduos, por fazerem parte de uma elite intelectual, acreditam estar acima das pessoas comuns, se deixando envolver pela arrogância, passando a considerar todos os que não adquiriram uma cultura tão elevada quanto a sua como inferiores e ignorantes, fazendo uma leitura e um uso equivocado dessa expressão segundo o seu orgulho e a vaidade. Então, esse irmão que acha que ele sabe muito, acha que quem não sabe é pobre de espírito, e muitas das vezes aquele que sabe menos, olha esse que sabe muito também e fala assim, nossa, fulano é tão metido, tão arrogante, né? Uma pobreza espiritual. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Mas será que ser pobre de espírito é isso tudo? É você ser uma pessoa grosseira, uma pessoa fanática, uma pessoa ateia, uma pessoa que só pensa nos valores materiais, uma pessoa que é orgulhosa, que é vaidosa? Será que ser pobre de espírito é isso? E aí o texto termina dizendo assim: em todos esses casos, há dissonância entre o que realmente foi dito e o que foi compreendido equivocadamente. Ué, mas o que foi dito? Na verdade, essa expressão ela foi tirada de um contexto maior não só no sentido da escrita, como no sentido dos fatos mesmo. Essa expressãozinha pobre de espírito, ela, na verdade, ela está num texto um pouquinho maior, que pertence às bem-aventuranças que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. Então, o contexto é muito mais amplo, não só materialmente falando, né, em termos de escrita, como em termos de significado espiritual. E, na verdade, a expressão inteira é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Será, então, que Jesus, ao dizer isso, que seria bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele seria o reino do céu, ele estava se referindo a alguém que é grosseiro, que é bruto, que é materialista, que é orgulhoso, que é vaidoso, que é fanático? O que é ateu, se ele for ateu e for uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, Deus e a espiritualidade não estão preocupados se eles acreditam que eles existem ou não. Se você for uma boa pessoa, isso aí é que é o fundamental. Se você acredita que Deus existe ou não, Ramatiz tem uma frase que é perfeita. Ele diz que ninguém do lado de lá precisa ser defendido por ninguém do lado de cá. Então, a gente não precisa se preocupar se a pessoa acredita ou não acredita em Deus. Uma vez eu falei isso para uma colega que é materialista, professora de geografia também como eu. Ela veio me perguntar: como é que é visto dentro da tua religião? Isso assim. Você sabe que eu não acredito em nada, né? Só curiosidade mesmo. Aí eu dei a resposta, nem me lembro sobre o que ela me perguntou. Aí eu peguei e falei para ela, olha só, o mais importante não é se você acredita em Deus ou deixa de acreditar em Deus. O mais importante é se você é uma boa pessoa, uma pessoa de caráter. Deus não está preocupado se você acredita que Ele existe ou não. Indiferente. Agora, o que você faz? Como você age? Como você procede com você mesmo e com o outro? Isso aí é que é importante. Então, será que Jesus estava se referindo a essas pessoas que, como nós, né? Nós temos um pouquinho de cada uma daquelas coisas que foram citadas aqui. Ainda estão tão falhas, ainda estão precisando tanto de conhecimento, de entendimento. Às vezes tem até o conhecimento, mas ainda não fizeram o entendimento necessário, não estão usando aquilo que elas conheceram, não estão colocando em prática um pouco daquilo que elas conheceram. Será que são essas pessoas que Jesus está falando que delas serão o reino dos céus? Quando a gente sabe que para encontrar o reino dos céus em nós é preciso que a gente faça uma reforma íntima? É claro que essa expressão é usada de uma forma errada, de uma maneira pejorativa, e não era disso que Jesus estava nos falando. E aí o texto conclui dizendo assim: a pobreza de espírito a que o Mestre Jesus se referia é a humildade do coração, a simplicidade interior.
essa virtude que aproxima o homem do seu Criador, não importando o seu nível social, a sua cultura, o seu grupo político ou religioso. Ser humilde, segundo Jesus, não é ser egoísta, arrogante, orgulhoso, vaidoso em excesso ou todas as imperfeições que afastam o homem dos caminhos que Deus propõe para a sua vida. Então, ser pobre de espírito não é ser nada daquelas coisas pejorativas que nós vimos aqui anteriormente, ao contrário. Ser pobre de espírito é procurar ser humilde de espírito. É uma humildade sincera, não é aquela falsa humildade. Às vezes, a gente lida com a pessoa no dia a dia, ela parece ser uma pessoa tão humilde, tão bacana, e na primeira contrariedade que ela sofre, você olha assim, você vê que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que... Fala assim, gente, mas nem parece o fulano. O fulano tão sempre ali, tão isso. Tão... Agora fazer uma coisa dessas, ter uma reação assim, porque de verdade, ele não era nada daquilo. Ele usa, né, tem aquela falsa aparência de humilde, de manso, e ele não é nada disso. Então, o pobre de espírito ao qual Jesus se referia era aquele homem novo, aquele homem que conseguiu, através da reforma íntima, burilar a maior parte das suas imperfeições, das suas fraquezas, que reconhece que as tem, é humilde para reconhecer que não sabe muita coisa, que precisa aprender, que precisa melhorar, e que se esforça para tal. Não é nem aquele que já está pronto, não. É aquele que está ali lutando, na luta, para se transformar. Porque um dia ele vai conseguir, ele vai herdar o reino dos céus. Por isso ele é um bem-aventurado. A gente, para entender o que é ser pobre de espírito, a gente tem alguns caminhos. Será que a religião pode me ajudar a encontrar esse caminho para que eu me torne pobre de espírito? Dependendo de como eu faça uso dela, até pode. Normalmente não ajuda muito não, por quê? Não por conta da religião, mas por conta de mim mesmo. Porque normalmente a gente não procura a religião para se melhorar enquanto pessoa. A gente normalmente procura a religião diante das dificuldades que se abatem sobre nós. É um problema familiar, é um problema de relacionamento, é o falecimento de um ente querido. Dentro da doutrina espírita, então, quando falece alguém, a primeira coisa... vocês não têm ideia, até que ultimamente nem tanto, mas mais lá atrás, toda vez que um familiar ou um amigo perdia alguém da família, lá no seu centro faz psicografia. Eu queria tanto uma carta da mamãe, do meu irmão, do meu marido, como se fosse simples assim. As pessoas não têm conhecimento, não fazem isso nem por mal, de que esse processo é um processo que às vezes é demorado. Nem todo mundo tem essa felicidade de conseguir receber essa comunicação, e que isso não é tão simples. Não é quando a gente quer, é quando é possível, é permitido, e o telefone nunca bate daqui para lá. É sempre ao contrário, de lá para cá. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente procura a religião, procura a casa religiosa. Poucos de nós, tanto que você vê, se as pessoas tivessem opção, todo mundo só faria desobsessão e antimagia. Quando muita cura. Se a palestra não fosse obrigatória, poucas pessoas fariam a palestra. Poucas pessoas fariam. Eu vou dizer a vocês o seguinte, se a gente botasse nas redes sociais da casa assim, amanhã, segunda-feira, começaremos o trabalho de obsessão. A fila ia lá na esquina. Como eu disse antes da gente começar a palestra, as pessoas ignoram que o principal tratamento é a palestra. Desobsessão sem mudança de atitude não adianta. Sabe por quê? Você consegue, às vezes,
informar aqueles irmãozinhos que estavam te acompanhando, doutrinar, encaminhar. Só que como você continua a ser o mesmo, o que você acha que vai acontecer? Vão vir outros? Ou aquele irmãozinho que foi, mas não está muito convencido, volta porque ele continua fazendo a mesma coisa, ela continua fazendo a mesma coisa. Fui lá, me falaram aquele montão de coisa, mas olha lá, ó, ele lá, olha ela lá. Vou ficar lá mesmo. E o que nos ajuda a mudar a atitude para melhorar as dificuldades que nos acometem é a mudança de atitude. Se você for a qualquer templo religioso e lá eles disserem assim para você, vou resolver os seus problemas, vai embora, que é mentira. Não vai. Nenhuma casa religiosa tem esse poder. Quando a gente cria esse tipo de expectativa, a gente está fadado à decepção. A gente vai ficar naquele lugar X por um tempo, as nossas dificuldades, de repente, não vão se resolver e a gente vai sair de lá dizendo assim, não vou mais naquele lugar, não. Estou lá há tanto tempo, nada na minha vida mudou, lá é fraco. E o problema não é do lugar. O problema normalmente está em nós. Nós é que precisamos nos melhorar. Então, a religião ela não vai resolver as dificuldades da sua vida. Ela não vai te livrar das dificuldades da sua vida. A religião, outra coisa que faz muitas das vezes a gente procurar a religião, são as doenças, que são uma das dificuldades que nos acometem, né? São as doenças, ou em nós, ou em alguém muito querido. Então você está dizendo que se a gente tiver uma dificuldade, que a gente estiver doente, que a gente não deve procurar. Não estou dizendo isso. Você deve procurar. Só que não achando que a casa religiosa, seja ela qual for, ela vai resolver o seu problema. Porque, como eu te disse, se ela disser isso, que você vai te curar, se ela disser que ela vai te dar um emprego, que ela vai fazer aquela namorada que terminou com você voltar, vai embora que é mentira. Não vai fazer isso. Ninguém tem esse poder. Então, mas a gente quer isso, a gente quer se livrar da dificuldade, a gente quer a cura para nós mesmos ou para aquele familiar que se encontra sofrido, que se encontra atravessando uma fase ruim. Outra coisa que faz a gente procurar muito os ambientes religiosos, principalmente as casas espíritas, os terreiros, né? Quando a gente quer se livrar de um inimigo, seja esse inimigo encarnado, né? É aquele chefe que pega no pé da gente, é aquela sogra que atrapalha o casamento, é aquela nora que eu não sei onde eu estava com a cabeça, o meu filho estava com a cabeça que arrumou essa mulher para casar, né? É aquele genro que eu não sei onde que minha filha estava com a cabeça que arrumou esse homem para casar, é aquele vizinho que perturba, ou quando a gente tem uma sensibilidade um pouquinho maior e a gente vê aquele irmãozinho que já está do outro lado nos atrapalhando, ou não vê, mas pressente, porque tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado. Aí você pensa assim, não é possível, alguém fez uma macumba para mim. Porque nada na minha vida dá certo. Meu emprego está ruim, briguei com a namorada, com o namorado, me separei, quebrei o pau com a minha mãe, com o meu pai. Tem alguém me perturbando. Então, a gente quer se livrar das dificuldades, seja de que tipo for que surgem na nossa vida, e aí a gente vai e procura um templo religioso, seja ele qual for, né, para tentar nos livrar de tudo aquilo que está nos trazendo sofrimento. Só que, como eu disse antes, quando a gente constrói esse tipo de conceito, a gente está fadado à decepção. E muitas das vezes perdem até a fé, porque como eles vão buscar algo que eles não encontram, e aí eles perdem a fé. Não acredito mais em nada. Às vezes não pare de acreditar até em Deus. Deus não existe. Eu rezo, nada acontece. A função da religião é te religar com Deus. A palavra religião vem de religare. Te religar a quem? Ao Criador. A gente só consegue se religar ao Criador quando a gente consegue estar num nível próximo a Ele. E isso a gente só faz evoluindo espiritualmente, nos melhorando, nos vencendo o pior dos inimigos que a gente tem, a gente mesmo.
A gente acha sempre que o nosso inimigo maior é aquela pessoa encarnada ou desencarnada que nos causa algum mal. Mas a gente não sabe que o mal maior a gente mesmo já se fez, às vezes, há muito tempo. O maior inimigo que a gente tem, muitas das vezes, somos nós mesmos. E a gente não se dá conta dessa realidade. Agora, a religião, ela pode nos ser muito útil. Como? Nos trazendo o entendimento, o conhecimento, e esse conhecimento, aos pouquinhos, sendo transformado por nós em entendimento. O que é o entendimento? É o conhecimento sendo posto em prática. Quando você sabe e consegue praticar um pouco daquilo que você aprende, não é que nenhum de nós vai virar santo só porque leu todo o livro dos Espíritos. Não adianta ler. Você tem que ler, estudar e, principalmente, procurar botar em prática. Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo todinho, de trás para frente, frente para trás, eu agora estou as do volante no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. E aí, o que você está fazendo daquilo ali que você conhece? O que você já consegue fazer? Não adianta conhecer e não procurar ser. Então, a religião, ela pode nos ajudar nos trazendo o conhecimento através da doutrina que a gente professa, e a gente, portador desse conhecimento, procurar botar um pouco daquilo que a gente vai aprendendo em prática. E aí, diante da dificuldade, em vez da gente esperar que a nossa dificuldade seja resolvida por terceiros, que médico nenhum vai fazer, casa religiosa nenhuma vai fazer, o que você consegue fazer diante de uma dificuldade? Ter força de vontade. Fazer a parte que te cabe. Se a sua dificuldade é um problema de saúde, procurar o médico, seguir as orientações que o médico te dá, ter bom ânimo diante daquela situação. Se é uma dificuldade de trabalho, estou desempregado. Não deve ser fácil estar desempregado. Eu já estive um período, antes de eu fazer concurso para a Prefeitura do Rio, eu fui desempregada durante o tempo, é muito difícil. Né? E olha que eu não precisava me sustentar literalmente. E já era muito difícil. Imagina quando você tem que sustentar, quando você precisa sustentar filhos, não deve ser fácil. Né? Mas desanimar não resolve o seu problema. Então, quando você tem esse suporte espiritual e que o conhecimento espiritual te dá, ele te ajuda a ter bom ânimo, a ter força de vontade diante das dificuldades que vão surgindo. Muitas das vezes, é isso o que te mantém de pé. Porque se não fosse aquele conhecimento, muitas das vezes, o desânimo é tanto que a pessoa, às vezes, desiste até da vida. Às vezes, acontecem tantas coisas, se a pessoa não tiver um conhecimento espiritual que dê um suporte a ela, ela desiste até mesmo de viver. Ou tentando contra a própria vida diretamente, ou cometendo suicídio indireto, que é se entregando a uma depressão, deixando a depressão tomar conta e perdendo o gosto pela vida. Quando a gente tem esse entendimento que o conhecimento doutrinário pode nos ajudar, fazendo a gente desenvolver, diante de uma doença, né, que é realmente preocupante, a gente, diante de uma notícia de uma doença, principalmente de uma doença grave, com a gente ou com alguém que a gente ame, em vez da gente fazer o que é comum, que é entrar em desespero, né, é ficar desesperado, é trazer para nós algum equilíbrio. A gente não tem estatura moral ainda para ficar naquele equilíbrio total que seria o ideal, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa condição, mas, pelo menos, a gente não entrar em desespero. Por quê? A doença, ela já é fruto de todos os desequilíbrios que você ou aquela pessoa que você tanto ama tiveram ao longo de muitas existências. Quem já viu aqui a palestra 7, a palestra 12, principalmente a palestra 13, que fala sobre o corpo espiritual, sabe o que eu estou falando. Jesus já nos alertava há mais de 2000 anos, lá atrás, quando ele dizia assim, a doença é a herança do pecado. Ou seja, todas as vezes que a gente tem um sentimento que não é bom, um pensamento que não é bom, uma ação que não é boa, uma palavra que não é boa, a gente gera uma energia ruim. Essa energia ruim nos intoxica.
dependendo da quantidade dessa energia, da toxicidade que a gente causa na gente, a tendência dessa energia é acumular no nosso corpo perispiritual e uma hora ela precisar ser drenada. Ela é drenada onde? No corpo físico. Como a gente aprende lá na palestra 13, o corpo físico é o veículo de expurgo dessa energia grosseira que a gente gera na gente cada vez que a gente tem sentimentos, pensamentos, ações, palavras, posturas tóxicas. E como a vida é uma só, a gente acha que a gente tem muitas vidas. A gente usa até essa expressão, né? Mas, na verdade, a gente tem uma única vida e vai tendo episódios daquela vida nossa, que são as encarnações. Essas energias densas, nem sempre a gente consegue expurgá-las toda numa única existência. Então, elas vão se acumulando e se juntando às novas energias tóxicas que a gente vai produzir. E aí, uma hora, isso estoura na gente como uma doença. Algumas doenças mais leves, que a gente consegue tratar, resolver, e outras que, às vezes, precisamos expurgar até o desencarne, para que a gente possa reabilitar o nosso corpo perispiritual, limpar o nosso corpo espiritual daquela energia pesada que a gente mesmo gerou. Então, se você se desequilibra diante de uma doença, você, em vez de estar se ajudando, você está se atrapalhando e arrumando mais um problema para você. Então, esse conhecimento que a doutrina pode dar a você, que a religião pode trazer para você, pode te ajudar, diante de uma situação dessas, a não manter o desequilíbrio que a gente automaticamente tem diante de uma notícia de uma doença, em nós ou em alguém que a gente muito ame. A religião pode te trazer um conhecimento e você construir o entendimento para que, diante de um inimigo, em vez de você simplesmente querer se livrar dele, que essa é uma reação natural, quem é que quer, né? Alguém prejudicando, pegando no pé, atrapalhando, seja desse lado ou do outro. Ninguém quer. Mas a gente entendeu o seguinte: nós não somos vítimas. Muitas das vezes, aquele irmão encarnado ou desencarnado, que tem uma diferença conosco e que hoje nos persegue, nos cobra, ele, na verdade, é a nossa vítima. Nós apenas estamos passando pela lei de ação e reação. A gente agiu lá, já não se lembra. O irmão, se está desencarnado, ele se lembra muito bem do que a gente fez. Se está encarnado junto com a gente, ele também não se lembra, mas tem alguma coisa na gente que não bate bem nele. E aí, sempre que ele pode, ele fala alguma coisa contra nós, ele faz alguma coisa para nos prejudicar. Ou então, às vezes, ele não fala nem faz nada, mas você sente aquela animosidade, tipo assim, meu santo não cruza com o do fulano. E é isso. Mas não somos vítimas. Então, a religião nos ajuda a entender. E isso é entender que aquele irmão ali, de repente, não tem um motivo dessa existência, mas tem um motivo de outra existência que o faz agir assim conosco. Através desse conhecimento, desse entendimento, né, a gente pode conseguir, né, ter um pouquinho de paciência para que a gente possa conduzir a nossa vida, passar por essas situações que acontecem ao longo da nossa existência e buscar nos melhorar da melhor forma que a gente puder. Tem aqui um conselhozinho do Pai João da Aruanda, e ele nos diz assim, um conselho bem sábio. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, essa é para mim. O nome do texto é Agitação e Ansiedade. E aí ele nos diz assim, você está agitado, meu filho? Parece ansioso. Tranquilize sua alma. Assim você não resolve problema algum.
e ainda causa outros piores para você e para quem está perto. Que tal você se conhecer um pouco melhor? Agitação, ansiedade e nervosismo são os 3 sinais de que você não se conhece. Você não consegue agradar a todos, nem você se sente satisfeito consigo mesmo. Você não é perfeito, portanto, não adianta exigir perfeição dos outros ou daquilo que fazem. Nem você conseguiu organizar a sua vida direito. Você não tem que saber tudo, fazer tudo ou dizer as coisas certas. Ninguém é certinho o tempo todo. Ansiedade, agitação interior e pressa são 3 gigantes da nossa alma que precisamos combater urgentemente. Assim, meu filho, a gente vai andando devagarinho, fazendo aos poucos, realizando com carinho, mas seguindo sempre. Lembre-se, sua ansiedade não soluciona problema algum. Conheça um pouco mais de você mesmo e aprenda a não exigir de si ou dos outros aquilo que nem Deus espera ainda de você. Essa paciência, essa tranquilidade ao qual a gente está falando, não é o desculpismo, né, que é muito comum. Ah, não, mas eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Isso é desculpismo. É a gente ter consciência, como o Pai João nos fala aqui, que a gente não sabe tudo, nem sempre a gente vai acertar, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência material e tentando aprender com as experiências que a gente vivencia, saber o seguinte: eu errei. Já é um grande passo você identificar que errou, assumir a sua responsabilidade diante daquela situação e, principalmente, procurar se corrigir. Porque não adianta você... Não, estou errado, tá, e daí? Estou errado, acabou, errei, pronto. Não, não é assim. Errei, pronto, errei e vou procurar não repetir. Vou me esforçar ao máximo para não repetir. Também não adianta ficar na culpa, né? Minha culpa, minha máxima culpa, porque culpa também não resolve nada. Mas se conscientizar da parte que te coube da responsabilidade naquilo ali que aconteceu, naquilo ali que deu errado, naquilo ali que bateu mal, e procurar melhorar e superar aquela fraqueza, aquela imperfeição que você ainda tem, e trabalhando aquele defeito até que aquele defeito se transforme numa virtude. É para isso que a gente está aqui. É para entender essas coisas. A religião, ela também pode nos ajudar a entender como age um irmão que ainda vive voltado somente para as questões materiais. Vamos lá dar uma olhadinha como é que acontece. O ser humano materialista, né? Imagem, como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, essa moça aí com essa roupa toda chique, né? Com essas bolsas todas de compra na mão, já demonstra bem, mais ou menos, como é uma pessoa que só vive o lado material da vida. O ser humano materialista ainda é aquela pessoa que valoriza demais os bens materiais. Veja bem, gente, houve um tempo dentro da doutrina espírita que se pregava o voto de pobreza, né? Você só seria um bom espírito se você não gostasse de nada que é material. Não sejamos hipócritas. A gente vive no mundo material. Gostar de dinheiro não é pecado nenhum, desde o momento que o dinheiro não seja seu dono. É disso que a gente está falando aqui. Não é pecado nenhum você querer ter uma roupa legal, ter uma casa confortável. O problema é o excesso. Para que eu preciso? Um carro normal, que me leve, me traga. Ele não tem o mesmo efeito de uma Ferrari? A Ferrari corre mais e é mais cara. Agora, eu tenho que ter uma Ferrari para quê? Aí eu tenho uma Ferrari e tem gente que não tem o que comer, né? Eu tenho tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e tem gente que não tem nada para comer. Então, quando você só pensa no material, você tem não sei quantos 1000 pares de sapato, não sei quantos 1000 mudas de roupa,
coisas que você não consegue nem dar conta, porque você é uma pessoa só, você não tem como dar conta daquilo ali. Quando essas coisas passam a ter você, aí é que é perigoso. Por quê? Porque você passou a ser aquilo ali. A sua essência se perdeu em algum momento. Você passou a ser a roupa que você veste, a casa que você tem, tudo que você tem dentro da sua casa, a joia que você veste, que você usa, a marca do relógio que você usa, a marca do sapato, da roupa que você usa. Isso é que está errado. Os irmãos que ainda vivem assim, mais preocupados com o mundo material do que com o mundo espiritual, na verdade, eles vivem, né, de acordo com o que está lá no Evangelho, no mundo de Mamon. Ou seja, no mundo das riquezas materiais, no mundo do dinheiro. Né? O poder que eles têm é um poder que o dinheiro lhes confere. Como vocês viram na semana passada, na palestra 16, que fala sobre a verdadeira propriedade, a riqueza, ela é uma grande prova, na verdade. Porque ela te oferece todo tipo de possibilidade de se perder. Primeiro, quando as coisas materiais passam a ser suas donas. Segundo, que ela te proporciona maior acesso ao consumo de álcool, maior acesso ao consumo de droga, maior acesso a viver uma vida sexual desregrada, maior acesso a você achar que por você ter muito dinheiro, você é dono das pessoas, você pode usar as pessoas da maneira como você achar melhor. Ou seja, ela te confere um poder que, se você não souber administrar, é ladeira abaixo. E quando você é muito voltado para essas questões materiais, normalmente você ignora as verdades espirituais. Muitas vezes não se lembra nem que Deus existe. Você acha que você goza de grandes privilégios, mas não percebe o óbvio. Que, de verdade, você está preso no orgulho de achar, porque você tem dinheiro, você tem tudo. Há, inclusive, os que dizem assim, que Deus o quê? Deus é o dinheiro no meu bolso. E você não percebe o mais grave de tudo. Você acha que você é livre, mas você não é livre. Você é escravo de todas essas coisas materiais. É o que eu disse. Você não é mais dono de nada. As coisas é que estão suas donas. E quando isso acontece, você está se perdendo e não está se dando conta de que você está se perdendo. Através do conhecimento espiritual, a gente sabe que nada de material vai com a gente para o outro lado. Do outro lado, vai quem você é. É o que você leva. Coisas materiais são contrabando na alfândega do mundo espiritual. Não passam com você. Agora, você foi um bom rico? É crime ser rico? Claro que não. Agora, o que você fez com a facilidade financeira que te foi dada? Você só usufruiu de tudo que o teu dinheiro podia pagar, e o teu próximo, você lembrou dele? Gente, lembrar do próximo é muito mais do que distribuir cesta básica no Natal, tá? Porque, como eu ouvia da Hermínia aqui, surto de caridade é fácil. Agora, você foi por exemplo, se você é um empresário, um banqueiro, você foi um bom patrão? Procurou ser justo com seus funcionários, dar possibilidade aos seus funcionários de crescerem, de se desenvolverem, de estudar. Você procurou fazer isso? Cumpriu com os direitos trabalhistas? Você procurou fazer? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a pessoa enriquece à custa do sofrimento do outro, da exploração do próximo. E acha que está bem na fita pra caramba porque ela progrediu espiritualmente. Mas a que preço, né? Eu não ia nem ler isso, não, mas eu li, nada é por acaso, né? Eu reli isso aqui um pouquinho antes de vocês chegarem. Olha só um pouquinho da história do pai João.
Pai João de Aruanda se fez conhecer nos anos 70, quando se apresentava como médico norte-americano proveniente das colônias do Sul, onde fora senhor de escravos. Na pátria espiritual, desejou reencarnar como negro e ver a escravidão do outro lado da chibata. Imagina como ele devia ser quando era dono de escravo, né? Quando ele chegou do outro lado, que ele viu que ele não levou terra, que ele não levou os escravos que tinha, que ele não levou nada, ou melhor, ele levou tudo que ele fez que não foi legal, ele quis voltar do outro lado. Vi negro, sentir na pele o que era ser escravo, para ele poder entender que não se escraviza ninguém, né? A gente não tem que escravizar o outro. Ninguém é menos do que a gente porque tem uma cor diferente, tem um credo diferente, tem costumes diferentes, aí por isso tem que ser escravizado. Aportou no Brasil em 1753, vindo da África. Nos coqueirais pernambucanos e na Baía de Todos os Santos, aprendeu a extrair da dor e das privações as lições que lhe fortaleceram o caráter. Em meio ao sincretismo afro-brasileiro, ganhou habilidades no manejo das ervas e das forças da natureza. Mostra-se como um ancião negro, barba e cabelos brancos, em geral com um largo sorriso. Veste terno muito alinhado, acompanhado do crucifixo, símbolo da iniciação espiritual, e da bengala que denomina caridade, representação de sua autoridade moral e experiência. Você vê, esse irmão, de repente, após uma encarnação, onde teve tudo que o dinheiro podia comprar, abusou do poder que o dinheiro lhe dava, ao despertar do outro lado no mundo espiritual, viu o grande engano ao qual esteve preso durante aquela existência, e ele mesmo pede para vir na condição de escravizado para que ele pudesse ter a oportunidade de aprender. Ou seja, ele conseguiu entender uma outra coisa na qual a religião pode nos ajudar: a sermos um ser humano mais espiritualista do que materialista. Veja bem, não é espírita, é espiritualista. Ou seja, ser mais voltado para as questões do espírito, mais preocupados com o desenvolvimento espiritual do que com o desenvolvimento material. É claro, gente, como eu disse anteriormente, eu reafirmo, não é vergonha nenhuma trabalhar honestamente, né, conseguir galgar uma condição melhor no seu trabalho, né, conseguir ter uma vida material mais confortável. Isso não é crime nenhum. A gente só não pode deixar que esse seja o nosso único e nosso principal objetivo. Às vezes, a gente leva uma vida inteira amealhando coisas materiais, coisas que a gente, às vezes, não tem nem a oportunidade de usufruir, porque morre antes. Às vezes, trabalhou tanto que não cuidou da saúde, não vivenciou, não aproveitou aquilo que o dinheiro podia lhe proporcionar, né? Um bom momento com a família, um lazer, que você estava preocupado em trabalhar, guardar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, morre e não aproveita nem o fruto do esforço do que conquistou materialmente. Quando você tem, além da preocupação com o material, a preocupação com o espiritual, você tenta equilibrar essas coisas. Por isso que é importante que você também conheça, saiba que você não vive só uma vida material, mas que você também tem uma vida espiritual da qual você deve zelar, a qual você deve trabalhar para que as coisas materiais não tenham um peso maior do que as coisas do espírito. E aí, o ser humano que é mais espiritualista, ao contrário do ser humano que ainda está muito materialista, tem uma preocupação maior com os bens espirituais. Porque ele sabe que só através, né, da conquista dos bens espirituais é que ele vai conseguir construir dentro dele mesmo o reino de Deus. O reino de Deus não é um local distante que eu tenho que alcançar. Eu tenho que construir o reino de Deus em mim. Como? Através da conquista dos bens espirituais. Quais são os bens espirituais? São as virtudes que eu venho a cada capítulo da minha existência, são as encarnações, né? Buscando trabalhar. Elas estão todas lá dentro como sementinhas e eu vou
a cada existência irrigando. Umas eu irrigo um pouquinho mais, elas crescem um pouquinho mais do que as outras, mas elas estão ali se desenvolvendo pouco a pouco em mim, para que eu possa, com essas virtudes desenvolvidas, alcançar a condição, uma boa condição no meu desenvolvimento espiritual. Mas isso não é correndo, não é do dia para a noite, não é no estalar do dedo. É com muito trabalho, com muita perseverança, com muito esforço, com muita vontade da minha parte. Os irmãos mais espiritualistas, mais preocupados com a vivência espiritual, ao contrário dos irmãos que estão presos ainda nas questões materiais, neles predomina a humildade. Não aquela humildade, como eu disse, que é só um verniz social, mas aquela humildade real. Ele reconhece as suas limitações, ele está preparado para assumir isso e trabalhar essas limitações, sabendo que não vai ser um estalar de dedos que isso vai acontecer, mas que ele precisa fazer essas mudanças. E, ao contrário do outro, ele não é escravo de nada nem de ninguém. Ele é livre. Ele é um espírito livre. Porque ele não está preso a nada material que o ancora nas coisas. Muitos irmãos são tão presos a essas questões materiais que, mesmo depois de mortos, ficam presos à casa, a objetos. Era muito comum aqui, às segundas-feiras, virem irmãos, mas querem vender a minha casa, eu trabalhei muito para comprar aquela casa, aquilo tudo é meu. E a gente tem que falar, meu irmão, você agora não tem mais o corpo de carne, você não tem mais essa necessidade daquela casa. Aquela casa que você trabalhou para ter, ela agora vai ter outro destino, ela vai ajudar o seu familiar de alguma forma. Se ele, mas ele vai vender, que ele venda. Cada um responde pelas suas escolhas. Você não tem mais que ficar preso a isso. Porque a pessoa estava ali presa àquele lugar, aquele objeto, aquelas coisas que ela julgava serem suas. E o que a gente tem de nosso é só quem somos. É só o nosso caráter, o nosso eu, e mais nada. E aí eu trouxe para vocês aqui um textinho bem interessante, uma situação vivenciada pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, enquanto encarnado ainda aqui. Confronto entre materialismo e espiritualismo. Conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os participantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Então, estavam ali numa reunião espírita, né? E aí o doutor Bezerra abriu a palavra aos presentes, se alguém queria fazer algum comentário a respeito dos temas estudados. E aí, um dos presentes, muito amigo do doutor Bezerra, mas materialista ferrenho, faz a seguinte proposta: Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a insuperabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos, que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos ilusionistas que operaram em nome dos poderes imaginários da mente. Com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as ocorrências da mediunidade, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitam o repto. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e, em seguida, respondeu, aliando energia e brandura: aceitamos o desafio.
mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais hajam devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que hajam restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terão arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento, enregelado na dor, tenha estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos cujas energia terá escorado para os caluniadores aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade a quem havera proporcionado sustentação para que esqueçam os ultrajes recebidos, os acusados injustamente de cujo espírito rebelado tenham subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais o materialismo tenha tranquilizado com princípios de justiça, para quem aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos. E os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que o materialismo haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantassem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhes deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos sim o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Ou seja, o conhecimento espiritual, como a gente vem falando até aqui, ele faz aquilo que o conhecimento material não pode fazer. Conhecimento material, as conquistas materiais, elas nos ajudam em muitas situações. Mas diante da dor e do sofrimento, o conhecimento material nem sempre pode nos confortar, pode nos ajudar, pode nos amparar e nos dar a força de vontade, o equilíbrio, né? O conhecimento de que a gente está sendo alvo da lei de ação e reação para que a gente continue. Quando a gente tem esse conhecimento material aliado ao conhecimento espiritual, que é o caso de nós que estamos aqui hoje, a gente ainda não tem todo o conhecimento material, nem muito menos todo o conhecimento espiritual que deveríamos ter, mas nós já temos um pouco. A gente está no caminho, a gente está tentando ser um pobre de espírito. A gente ainda não consegue ser espiritualista no nível master, mas também não somos mais materialistas no nível master. A prova disso é que, em pleno sábado, no meio de uma pandemia, um calor, eu ainda falei para a Mônica assim, Mônica, com esse sol que está hoje, é capaz de só ter a gente lá. Somos poucos encarnados, mas estamos aqui. É sinal que a gente não está só preocupado com o lado material da vida.
O lado espiritual tem um peso para nós e a gente quer ter esse conhecimento para que esse conhecimento faça por nós o que precisa fazer, nos sustente diante das dificuldades, diante dos problemas que nos afligem nesse mundo, que eles nos dê a força que a gente precisa para a gente prosseguir. E aí, nós, às vezes, só não sabemos ainda muito bem utilizar esse conhecimento. Então, a gente ainda fica assim, meio dividido. Né? A gente fica ainda assim entre a terra e o céu. A gente ainda coisas, não deixa só as coisas materiais tomarem conta de nós. A gente fica ali, né? Entre a terra e o céu, como a imagem nos fala ali. Mas já começa a perceber que os verdadeiros valores, né, são os valores espirituais. Não é aquele carro que a gente às vezes pede a Deus numa oração, né? Aquele dinheiro que a gente pede a Deus, que a gente não tem que estar ocupando Deus nem a espiritualidade com esse tipo de coisa. Às vezes a gente ainda se perde um pouco nisso. Né? A gente tem que pedir, sim, saúde, para que a gente possa trabalhar, oportunidade, para que a gente possa conquistar e saber perceber, né, quando essa oportunidade chega, porque às vezes a oportunidade ela não vem assim clara, muito clara para a gente. A gente tem que estar atento para quando uma oportunidade boa surgir, a gente saber chegar naquela oportunidade e utilizá-la ao nosso favor. Para que a gente possa aproveitar a chance que Deus está nos trazendo para caminhar, para crescer. Né? Então, a gente ainda fica um pouquinho dividido entre o conhecimento espiritual e os bens materiais, mas a gente já tem algum conhecimento, já entende que só o conhecimento material, os bens materiais, não vão nos levar a lugar nenhum. Eu vou ler um textinho aqui para nós, que fala assim: é hora de mudar. Faz-se necessário que nós, que nos pretendemos religiosos, nos envolvamos muito mais com a mudança íntima e com a prática do bem. O centro espírita, ou a igreja, ou o templo budista, ou qualquer outro templo que se frequente, deve ser encarado pelo religioso como um importante espaço para reflexão, para aprendizado, para treinamento. O exercício maior da nossa religiosidade, entretanto, vai se fazer, sobretudo, no lar, no trabalho, no convívio com conhecidos e desconhecidos, nas ruas por que caminhamos. Que é muito fácil a gente ser bonzinho dentro do templo religioso, né? Mas onde a gente demonstra que a gente realmente está aprendendo alguma coisinha onde a gente frequenta, é no convívio com o nosso familiar, é no convívio com o nosso colega de trabalho, é na rua. Não adianta a gente sair da casa espírita, levar uma fechada ali na esquina e dizer um palavrão para o mau motorista que acabou de dar uma fechada na gente. A gente não está agindo assim, não está demonstrando que a gente está aprendendo alguma coisa onde a gente está indo. Né? E aí o texto continua dizendo assim: a ida ao centro, para nós, né, que frequentamos a casa espírita, é fundamental para nos abastecermos desse combustível essencial para o nosso caminho à felicidade, que é o amor. Vamos até lá para aurir lições divinas, treinar ainda que de forma efêmera para que o eu divino, a centelha divina que cada um tem dentro de si, possa aflorar, abafar o ego personalista que nos causa o sofrimento, fazer-se prevalecer nas ações que permeiam o nosso cotidiano. Lembra quando eu falei lá na frente a função da religião? Dentro do templo religioso, a gente obtém esse conhecimento, essa energia para nos ajudar nessa ligação, para ajudar a gente a vencer a nós mesmos, que é o nosso maior desafio. Né? A prece, a meditação, nos ajudam muito no caminho do autoconhecimento, uma vez que afloram em nossas consciências as falhas, as imperfeições e os defeitos que nos cabe superar. É, então, o momento de lutar nas ações do cotidiano contra essa impureza
que não nos deixam viver em sua plenitude a felicidade inerente a todos nós, filhos de Deus. Essa vigilância constante resulta em atos de vitória contra o egoísmo e o orgulho, a pouco e pouco, dominados e erradicados da nossa vida. É uma luta difícil, mas cujos benefícios se fazem logo sentir, à medida que aprendemos a conviver com o bem, instaurando o reino de Deus em nossos corações. É uma conquista árdua que exige de cada um a vontade de mudar, de pautar cada vez mais a sua vida pelos modelos de Jesus. Então, não é fácil, mas se a gente começar a dar valor àquilo que realmente tem valor na vida, a gente, à custa de nosso esforço, é claro que a gente vai conseguir, a espiritualidade vai nos ajudar para que a gente possa finalmente ser um pobre de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito de verdade, né? A gente está falando sobre isso desde o início. Vamos lá. Para ser pobre de espírito, é necessário que a gente comece, primeiramente, a pequenar o fulano de tal que supomos ser. Tem gente que acha que é tanto que chega ao ponto de dizer assim, você sabe com quem está falando? Tem gente que usa muito essa expressão, né? É até um texto que circulou aí na internet durante muito tempo, que conta uma historinha assim. Num aeroporto, num balcão desses de passagem, na fila, a atendente lá, coitada, tentando dar conta de atender aquele povo todo da fila, aí vem uma figura dessas, você sabe com quem está falando, joga os documentos dele em cima do balcão e fala, olha, eu tenho que embarcar nesse voo. Aí ela, sim, senhor, pois não, senhor, mas o senhor precisa entrar na fila. Quando chegar a sua vez, eu vou fazer o que for possível para que o senhor embarque nesse voo. Você não está entendendo, eu acho que você não sabe com quem você está falando, não. Você sabe com quem você está falando? Aí ela, calmamente, educadamente, vai no microfone e fala, por favor, alguém pode ajudar? Tem um senhor aqui no balcão que não sabe quem ele é, perdeu a consciência. Tem alguém da família, algum amigo que esteja com ele, ou alguém que esteja aqui esperando, que possa ajudar ele a entender quem ele é, que ele não sabe quem ele é. Ele perdeu a consciência. E aí o homem sai resmungando, dizendo que vai prejudicar ela. Ela falou assim, senhor, mas mesmo assim, para fazer isso, o senhor vai ter que entrar na fila, porque tem uma porção de gente querendo fazer o mesmo que o senhor. Então, a gente, né, que se acha a última bolacha do pacote, a gente tem que entender que nós não somos nada nesse universo infinito, nas muitas moradas que tem na casa do Pai, nas muitas criaturas que o Pai criou, nós somos apenas mais um. E é bobo, infantil da nossa parte a gente achar que a gente é mais do que somos. Espíritos errantes, ainda em fase de construção da sua individualidade, do seu eu, do seu amadurecimento espiritual. Então, é isso que a gente tem consciência. Tem que ter consciência, não é achar que porque a gente tem muito conhecimento material, muitos bens materiais, a gente é melhor do que realmente, do que aquilo que a gente realmente é. A maior prova disso é que a gente vê pessoas aí muito inteligentes, eu vou citar uma delas, um Steve Jobs da vida, um crânio, como a gente costuma dizer no popular, uma pessoa com muito dinheiro, nada disso o livrou de um câncer que o matou em 8 meses. Adiantou? Ele deu a contribuição dele para a humanidade? Deu, com a inteligência dele, com o conhecimento dele, mas ele morreu como morre qualquer um. A única coisa que o dinheiro que ele tinha fez foi com que ele tivesse uma sobrevida, de repente, maior que uma pessoa que tivesse menos dinheiro, não tivesse as condições materiais que ele tinha, talvez tivesse morrido antes. Ele pôde prolongar um pouco mais a vida dele material, mas morreu igual a todo mundo. Então, não adianta a gente ter isso e aquilo. Adianta a gente ser esse e aquele. A gente precisa renunciar às aparências. Não só
renunciar à aparência em tudo aquilo que se fala de material, mas também na falsa aparência. Como eu disse, né? Às vezes a gente aparenta uma humildade que não tem, uma bondade que a gente ainda não tem. Deus conhece o coração de todos nós. Se você ainda erra, mas você é honesto, você sabe que você ainda é falho naquele setor, que você precisa trabalhar aquilo, você assume isso, você está mais bem na fita do que você querendo dar uma de bonzinho sem ser bonzinho. Então, renunciar às aparências. Obedecer ao comando divino. Quanto mais a gente procurar entender as verdades espirituais e procurar caminhar o mais próximo que a gente puder desses ensinamentos, procurar ficar atento às oportunidades, como eu disse, em todos os sentidos, a oportunidade de nos melhorarmos espiritualmente e a oportunidade de melhora material também, que não é vergonha nenhuma. Né? Quanto mais a gente estiver ligado e procurar obedecer os comandos divinos, melhor para nós, mais perto a gente vai estar de ir trabalhando em nós a construção do pobre de espírito. Aprender com o sofrimento. Diante de uma dificuldade, em vez da gente perguntar assim, por que eu estou passando por isso? Pergunta assim, para que eu estou passando por isso? O que eu faço que está ocasionando isso? Se você olha a tua vida atual e não tem nada, né, você faz uma avaliação, uma autoavaliação séria, né, sem se chibatar, mas também sem se achar o máximo. Né? Você procura fazer aquela avaliação honesta. E você não vê nos seus dias de hoje nada que provoque aquilo, pode ter certeza. A explicação está lá no passado. Você não tem como mudar o passado, mas você tem como aproveitar o ensinamento que aquela dor, aquela dificuldade está te trazendo para se transformar numa pessoa melhor. Até a maneira como você vai lidar com aquela dificuldade vai indicar se você mudou ou não. Ou se você continua o mesmo de sempre. Perdoar-se e perdoar o outro. Se perdoar também é importante, gente. A gente, quando pensa em perdão, a gente pensa só no perdão ao que o outro faz com a gente. Mas a gente se perdoar também é importante. Olha o que o Pai João nos diz. Dê uma chance a você mesmo e se perdoe. Permita-se a bênção do recomeço sem sentimento de culpa ou cobranças indébitas. Muitas vezes, quando a gente erra, nem sempre é porque se planejou errar. Existem erros de percursos, aqueles naturais do aprendiz, que ainda não tem experiência. Outros são aqueles resultantes de situações que, independente do próprio ser, e ainda há aqueles equívocos que surgem devido à nossa falta de senso de limite, não respeitando nossos limites nem os limites alheios. Precisamos urgentemente exercitar o perdão a nós mesmos, compreender que fomos criados perfectíveis e não perfeitos, portanto, com a possibilidade do erro inserida em nosso programa evolutivo. Perdoe-se e viva melhor. Ame-se mais e permita-se ser humano. Quem não exerce o perdão consigo próprio, encaixota-se em culpas e respira em clima de autopunição. Existe maior cativeiro que o da escravidão da mente que se acorrenta em culpas? Esse tipo de grilhão mental, não há princesa nem decreto que o rompa, não há força que o arrebente. Somente você poderá se libertar de si mesmo e viver um clima interior de paz. Sem o esforço do auto-perdão, meu filho, não há como prosseguir no aprendizado que a vida proporciona. Prisioneiro da culpa, o espírito não precisa de carrasco, feitor ou verdugo, pois ele mesmo dilacera sua própria intimidade, não se permite viver em plenitude, nem apreciar as coisas boas e belas da vida. A culpa faz com que o mundo ao seu redor pareça esfumaçado e cinzento, e não o perdoar tinge o céu interior de nuvens sombrias e pessimismo, desânimos e martírio. A verdadeira libertação é a libertação interior. Então, quando a gente se perdoa, é mais fácil também da gente perdoar o outro. Agora, se a gente se cobra o tempo todo, a gente vai fazer o mesmo com o outro. A gente vai também cobrar do outro o tempo todo. Então, se perdoar também é um caminho para te ajudar a olhar para o outro de uma forma mais caridosa.
olhar para o outro e pensar assim, poxa, mas será que no lugar dele eu não teria feito a mesma coisa? Será que no lugar dele eu não faria até pior? E aí você entender, você se colocar no lugar dele e pensar assim, mas pô, de repente no lugar dele eu também faria a mesma coisa. Buscar a transformação. E, com essa transformação, conseguirmos nos espiritualizar. Esse é o nosso objetivo maior. A gente procurar se espiritualizar. E aí a gente vai chegando ao finzinho aqui da palestra com uma dica de quem tinha estatura moral para nos dar essa dica. Já falamos sobre ele hoje. Olha a dica do Dr. Bezerra para nós. O homem vai na vida semeando boas e más ações, porque não há quem não pratique de umas e de outras. A gente é um ser humano ainda, é um ser espiritual ainda em formação, vivendo uma experiência humana, né? Para que a gente possa aprender com ela. O mais puro espírito tem suas fraquezas. Procurei sem descanso arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tendo fé, tenho esperança. E quanto à caridade, procuro tê-la o mais que me é possível. E é com essa dica que a gente vai ficar, para que essas palavras de quem teve estatura moral para isso, para quem saiu dessa encarnação infinitamente melhor do que quando chegou nela, já chegou bom, e saiu dela melhor ainda, já chegou desperto do outro lado, pela irmã Celina, que foi mostrar a ele uma multidão de espíritos desencarnados, o aplaudindo. Imagina você despertar do outro lado, não pela vaidade, mas você vê o reconhecimento, você saber que você conseguiu uma encarnação bem-sucedida, que você aproveitou aquele momento aqui, que você conseguiu subir um degrau, mais um degrauzinho na escalada, da escada para você ser um pobre de espírito, aquela pessoa humilde de coração, sem orgulho, sem vaidade, sinceramente, aquela pessoa disposta a aprender, que sabe que ela precisa aprender. Olha as palavras dele, olha a humildade das palavras dele. E ele viveu assim. Só se fala dele positivamente, tanto espiritualmente, quanto na história. Se você pegar a história do Rio de Janeiro, vê-lo como médico, como político, só coisas boas que se falam dele. Então foi um ser humano que soube aproveitar a sua encarnação, procurando dar o seu melhor, como ele diz aqui. Que ele nos sirva de exemplo, que é possível, mesmo a gente tendo as nossas fraquezas, a gente nos esforçarmos para trabalharmos e sairmos dessa existência melhores do que quando aqui chegamos. Dessa forma, trabalhando em nós com esforço, com sacrifício, essas virtudes, buscando nos vencer, nós vamos chegar a ser o pobre de espírito bem-aventurado, a quem o reino dos céus será dado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, bondoso Pai, Jesus, querido irmão, bom mestre e amigo. Estamos aqui mais uma vez, gratos a Ti, aos trabalhadores da luz, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos e buscarmos aprender com as Tuas verdades. Que os ensinamentos aqui obtidos façam morada em cada um de nós, tocando os nossos espíritos, as nossas almas, nos ajudando a construir o conhecimento necessário para que, portadores desse conhecimento, façamos uso dele nas nossas vidas e busquemos aproveitar melhor essa encarnação, a oportunidade de aqui estarmos, para sairmos dessa existência melhores do que quando nela chegamos. Para os irmãos que já estão do outro lado da vida, que esse conhecimento os ajudem para que numa próxima oportunidade eles possam viver de forma mais assertiva. Gratos estamos,
pedimos a tua permissão para encerrar a primeira etapa desse trabalho, a etapa do estudo, do conhecimento das verdades, e a tua autorização para a segunda etapa, que é o passe coletivo. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos pedir aos irmãos médiuns que fiquem de pé, que coloquem seus braços em forma de antenas,